Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 19 de dezembro. E o texto que estudaremos, ou o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será O Pecado de Moisés, parte 1. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 4, que diz assim: E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Compreenda bem esse momento que está sendo descrito aqui pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 4. O povo de Israel havia chegado exatamente nas fronteiras da terra prometida. Eles estavam realmente prontos para poder chegar ou tomar posse da herança que havia sido prometida aos seus antepassados, a Abraão, a Isaac, Jacó. Finalmente, depois de mais de 400 anos de espera, eles estavam exatamente em frente daquilo que seria a sua recompensa, a sua herança. As pessoas estavam eufóricas, é claro que sim, ansiosas. Imagine como Moisés também devia estar se sentindo nessa altura. Dirigir o povo por toda a situação do deserto, tantas foram as dificuldades, as provações que eles enfrentaram no tempo em que estiveram junto do Monte Sinai, na Península do Sinai, enquanto Deus os estabelecia enquanto nação, enquanto receberam da parte de Deus todas as leis, os estatutos, os juízos, enquanto Deus fazia deles uma verdadeira nação. Tente imaginar como deve ter sido complicado quando Moisés está no alto do monte e Deus diz a eles: olha, o povo lá embaixo já se corrompeu. E ele desce, percebe toda aquela situação do bezerro de ouro. Não deve ter sido fácil. O tempo todo o povo estava reclamando, o povo se afastando do caminho do Senhor. E agora, quando estavam prestes a entrar na terra de Canaã, o povo agora sente sede no deserto. A água havia acabado. Mas repare que essa não era a primeira vez que a água tinha acabado. Porque em momentos anteriores, o Senhor Deus já tinha feito milagres extraordinários, como por exemplo em Mara, quando chegaram naquele lugar e as águas eram amargas e o Senhor Deus transformou aquelas águas amargas em doces. Bem, não foi apenas nesse momento, o Senhor Deus já tinha feito com que a água fluísse da rocha há algum tempo atrás. Mas agora, mais uma vez, o povo estava com sede e reclamavam. E agora começaram a conspirar contra Moisés e Arão, dizendo que iriam matá-los, escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés parece que finalmente ficou estragado por aquele povo. Quando você vai para o texto de Números, capítulo 20, versos 1 a 13, eu sei que o texto é um pouco longo, mas eu queria ler com você, para você poder entender todo o processo que está aqui acontecendo. Existem muitas emoções que estão aqui sendo percebidas nesse mesmo texto. Eu estou falando de Números no capítulo 20, deixa só eu achar aqui, por favor, tenha um pouquinho de paciência comigo, versos 1 a 13. Eu estou abrindo aqui no meu celular, eu quero ler aqui na nova versão transformadora da Bíblia, que diz assim: no primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zim e acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido como nossos irmãos diante do Senhor, por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até esse deserto? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais? Por que nos obrigam a sair do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Essa terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, aonde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: você e Arão peguem a vara, reúnam todo o povo, enquanto eles observam, falem àquela rocha ali, e dela jorrará água.
vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado, pegou a vara que havia guardado diante do Senhor, e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés, será que é dessa rocha que teremos que tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso, aquele lugar ficou conhecido como Meribá, porque ali os israelitas discutiram com o Senhor, e ali ele mostrou sua santidade entre eles. Esse texto mostra o que aconteceu. Eles estavam em Cádiz. A última parada, por assim dizer, antes que eles entrassem na terra de Canaã. O mais interessante é que o texto bíblico vai deixar claro que em outras ocasiões o Senhor Deus já tinha providenciado água para eles. Mas naquele momento, talvez por todo o contexto que Moisés e Arão estavam vivendo, eu só quero lembrá-los que Moisés e Arão tinham acabado de perder a sua irmã Miriam. Eles enterraram Miriam ali. O coração ainda estava dolorido com aquilo tudo, com certeza. Miriam, afinal de contas, não poderia entrar na terra da promessa, por causa de todo o contexto, de toda a reclamação, de toda a lamúria que aquele povo tinha feito durante todos aqueles anos. Mas agora, finalmente, o povo faz todo aquele processo de rebelião, Moisés vem diante do Senhor e Deus vai dizer para ele, Moisés, fale à rocha. Pegue a vara que você tem usado, através dela eu fiz grandes milagres para poder mostrar o meu poder através de vocês. Vá com Arão, reúna todo o povo diante daquela rocha e fale com aquela rocha. E ela vai te dar água. Na outra ocasião em que Deus havia feito o mesmo milagre, Deus tinha dito para que Moisés pudesse bater na rocha. Mas dessa vez ele mandou que ele falasse à rocha. E Moisés agora vem até a rocha e você percebe nitidamente que ele estava profundamente irritado, porque ele vai dizer, vocês são um povo rebelde. Será que nós vamos ter que tirar água dessa rocha para vocês? Então ele bate 2 vezes na rocha e a água saiu. Qual era o problema com isso tudo? Se você prestou atenção no primeiro texto que nós lemos, de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, o apóstolo Paulo, vale a pena nós lermos de novo, o apóstolo Paulo vai dizer, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Há uma velha tradição judaica que vai dizer que quando o povo de Israel levantava acampamento, e eles seguiam para o próximo lugar onde eles iam, a pedra, da qual o Senhor Deus havia feito com que a água jorrasse, a pedra já estava lá à espera deles. Por alguma razão, nesse último momento, ela não estava lá. E o Senhor Deus vai operar um outro milagre. Essa velha tradição judaica, ela está em harmonia, ela vai ser reverberada aqui por Paulo, porque Paulo vai dizer que a pedra espiritual os seguia, beberam da mesma pedra, a pedra espiritual que os seguia, e ele dizia essa pedra era Cristo, ou representava Cristo. No livro Patriarcas e Profetas, na página 411, a senhora White, comentando o mesmo texto, ela fala assim, aonde quer que em suas jornadas necessitavam de água, essa água jorrava das fendas da rocha ao lado do seu acampamento. Portanto, ela está endossando aquilo que o apóstolo Paulo falava, de que essa pedra os acompanhou. Nesse último momento, talvez o Senhor Deus, por alguma razão que pertence à sua soberania, ele permitiu que o seu povo fosse testado mais uma vez. A água faltou. A água sempre esteve lá, mas uma vez ela faltou. O povo perdeu a paciência e Moisés perdeu a paciência com o povo. E Moisés agora vai bater nessa rocha. E essa rocha, segundo o apóstolo Paulo, era ninguém menos do que Cristo Jesus. O milagre aconteceu. Mas Moisés tomou a glória do milagre para si, porque ele vai dizer,
o texto é muito claro. Ele vai dizer, nós faremos com que água brote dessa rocha para vocês? E veja, esse pecado impediu Moisés de entrar na terra de Canaã. Talvez alguns vão dizer, pastor, diante de tudo aquilo que Israel fez, o que Moisés fez foi pouco. Mas precisamos nos lembrar de que quanto maior a responsabilidade que Deus concede ao ser humano, quanto maior é o privilégio que Deus concede a um ser humano de poder servi-lo, maior também a responsabilidade que ele tem diante desse privilégio como um exemplo para as pessoas que ele está liderando. Eu sou consciente de que, como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando o Senhor Jesus voltar, ele vai exigir mais de mim do que do restante das pessoas que eu tive a oportunidade de pastorear. Porque o privilégio que eu tive de poder servir como pastor foi maior do que da maior parte das pessoas que tiveram a oportunidade de poder ser pastoreadas. E como eu tive um privilégio muito grande de poder ser separado para o santo ministério, talvez aquilo que poderia ser passado por alto na experiência de outros, na minha talvez não será. Quanto maior a responsabilidade que temos, quanto maior o privilégio que recebemos, maior a responsabilidade que temos diante de Deus. Moisés aprendeu isso do jeito mais difícil. Ele roubou a glória que pertencia a Deus. E ele feriu a rocha que representava Cristo Jesus. E apesar disso, da rocha fluiu água, mesmo no meio da rebelião do próprio Moisés. Ainda houve graça e misericórdia da parte de Deus. Que Deus fantástico! Eu gostaria de orar, pedindo a Deus para que nos desse a compreensão clara do grande privilégio que temos com a luz, com o conhecimento que recebemos de Deus, e ao mesmo tempo a grande responsabilidade que nós temos diante do conhecimento que recebemos da parte do Senhor, para que vivamos à altura do chamado que temos. Olhe comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama para termos uma vivência especial junto com o Senhor. Ao olhar para a história de Moisés, percebemos que, junto com esse privilégio, também é uma grande responsabilidade. Ajuda-nos a viver à altura dela, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?